Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida, neste momento, onde nós queremos meditar seguros debaixo das asas de Jesus. Pode sentar-se. Que a graça, a paz, o amor de Deus estejam com cada um de nós nesse momento de reflexão, de meditação em sua santa palavra, nesse período do segundo domingo de Quaresma, tempo de meditar enfaticamente sobre a caminhada de Jesus até a cruz e o grande clímax, sua obra da salvação por todos nós. E nesse período de Quaresma a gente sempre de novo vai repetir: Ele não desiste de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos oriente neste momento. Estimados irmãos e irmãs, certamente a maioria de vocês conhece galinha e pinto. Não aquele que vem do saquinho do mercado, mas galinha e pinto criado em terreiro, principalmente quem já morou no interior ou quem visita o interior sabe muito bem como a galinha cuida bem dos seus pintinhos. Claro que toda mãe, todo animal que é mãe também cuida, mas a galinha ela tem um cuidado muito especial. E ela não mede consequências. Se chegar um cachorro perto, uma cobra, ou um ser humano perto dos pintinhos, ela vai para cima. Ela vai atacar. Ela vai fazer tudo para proteger os seus filhotes, não interessando o risco da vida dela. E não só a questão da proteção, que é muito importante, mas também a questão do cuidado. Ela vai começar a picar e começa a chamar os pintinhos, ó, como quem está dizendo: isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Ela ensina tudo para eles. E esse texto de hoje, do nosso Evangelho, trata exatamente disso. Jesus usa a ilustração dizendo que ele, como uma galinha, várias e várias vezes tentou reunir debaixo das suas asas os habitantes de Jerusalém, para ensinar o que é certo e o que é errado, e para protegê-los. Nós vemos na figura da galinha cuidando dos pintinhos, a figura do próprio Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, seu abraço para o mundo mesmo sendo crucificado. Pegou fogo no galinheiro e todos os bichos que lá estavam começaram a ser voando: pato, marreco, galo, galinhas, porque o fogo era muito intenso e eles viram que iriam morrer queimados. Entretanto, tinha uma galinha que estava cheia de pintinhos e ela não sabia. Embora o dono tentasse apagar, ele viu que não daria para apagar. E depois daquele galinheiro totalmente queimado, ele foi limpando, e lá no meio de tudo carbonizado, ele encontrou um troço preto no chão. Quando ele chutou, era a galinha. A galinha que podia ter se salvado, podia ter saído, ela não fez. Ela chamou todos os pintinhos para baixo dela, duas asas, protegeu aqueles pintinhos. E quando a galinha carbonizada foi tirada de cima, todos eles estavam vivos. Assim é o amor de uma galinha. E é a esse amor que Jesus estava se referindo quando disse: quantas e quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. A Bíblia tem vários textos mais ou menos parecidos. Nós lemos lá em Deuteronômio 32:11, como a águia ensina os filhotes a voar, com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Vemos em Salmo 91:4, Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. E ainda lemos em Isaías 31:5, como uma ave fica voando por cima do seu ninho,
para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Já no Antigo Testamento, Deus quis abraçar, acolher, proteger, mas o povo não quis. Nós lemos no versículo 31, onde começa o texto de hoje: naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Quem era Herodes? Herodes, este é o Herodes Antipas, aquele mesmo que havia cortado a cabeça de João Batista. Esse Herodes, ele, desde o momento em que ele matara João Batista, ele carrega um peso de consciência muito grande. Porque quando a gente ouve lá Herodes na história de João Batista, a gente vê que ele ouve e respeita João Batista. Mesmo quando João Batista aponta o dedo e diz: você não pode ficar tendo relação sexual com a irmã, com a esposa do seu irmão. Está errado, Deus não permite isso. E Herodes manda prender, mas ouve. Ele não quer fazer mal para João Batista, só acaba matando ele, porque a filha de Herodias dança no dia do aniversário de Herodes, uma música muito sensual, e ele já está bêbado e ele promete: ó, tudo que pediu eu te dou. E ela perde a cabeça de João Batista. E depois disso vira uma obsessão para Herodes, porque toda vez que ele ouve Jesus pregar, escuta Jesus anunciando arrependimento, ele sabe que também é para ele. Mas será que quando os fariseus procuram Jesus e dizem: foge daqui porque Herodes quer te matar, eles estão preocupados com Jesus? Não. Os fariseus o tempo todo procuravam algo de errado em Jesus. Tinham ciúme de Jesus porque o povo gostava de ouvir Jesus. E eles queriam de alguma forma amedrontar Jesus para ele não ir para Jerusalém. Mas olha o que Jesus responde: vão e digam àquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã estou expulsando demônios, curando pessoas. No terceiro dia eu terminarei o meu trabalho. Vocês notaram o jogo de palavras? Jesus chama Herodes de raposa. E logo depois ele vai dizer que ele é como uma galinha querendo reunir debaixo das águas, das suas asas, para proteger os pintinhos. Quem é a raposa? A raposa é o inimigo número 1 da galinha, dos pintinhos, dos ovos. Jesus está dizendo: olha, o problema não é comigo, o problema de vocês é com Herodes. Ele é a raposa. Eu estou querendo ajudar, eu estou querendo proteger vocês. Vocês não estão dando ouvidos. E ele não está nem aí porque os fariseus dizem, porque Herodes diz, porque não é Herodes ou os fariseus que vão determinar o tempo e o lugar da sua morte. Por isso Jesus continua dizendo: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jesus não muda seus planos. Ele sabe o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, e ele sabe exatamente que ele veio com a missão de se sacrificar por mim, por ti, por todos nós em Jerusalém. Mas ele faz uma lamentação, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar o teu povo, assim como a galinha junto os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. E nós acabamos de ouvir na leitura de Jeremias 26 o que acontecia com os profetas que Deus mandava para Jerusalém, pregando conversão, arrependimento. Vimos Jeremias, acabamos de ler a leitura. Ele está encurralado pelo povo, ele está encurralado pelos sacerdotes, pelos falsos profetas, pelo rei, e eles dizem: você vai morrer. Você está dizendo que Jerusalém vai ser destruída, que vai ser conquistada? Como é que é isso? Isso aqui é a cidade santa, a cidade de Deus. E Jeremias diz: mas eu estou aqui a mando de Deus. É Ele que mandou. Se vocês me matar, o problema é de vocês.
Vocês vão estar trazendo sangue inocente sobre vocês. Mas eu estou falando que o Senhor mandou eu falar. Será que hoje as pessoas ouvem a palavra do Senhor quando o Senhor manda anunciar conversão, arrependimento, mudança de vida? Quantos matam e apedrejam com suas palavras, com suas atitudes, aqueles que foram enviados pelo Senhor, sejam professores, sejam pastores, e assim cometem injúria, difamação, apontando erros, dizendo que a igreja não presta, que o pastor é isso, é aquilo, mas não é o que deveria ser. E muitos sentem na pele o que Jeremias sentiu. Eu estou falando porque o Senhor mandou falar. Infelizmente, assim é o ser humano caído em pecado. Nós nascemos em pecado e por natureza não queremos ouvir a mensagem de Deus. Nós repelimos essa mensagem. É por isso que Paulo, no texto de Filipenses capítulo 3, que acabamos de ouvir, ele disse: olha, o povo está preocupado em comer, beber, se divertir, virar o juízo. Eles estão lidando com coisa séria. Entretanto, Deus desde o início não desistiu de nós. Mandou o seu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar na cruz. Mas antes disso, Jesus passou 3 anos ensinando. Como ele mesmo disse aqui para os fariseus: ainda não é minha hora. Eu ainda vou fazer curas, ainda vou fazer milagres, eu ainda vou ensinar quando chegar a minha hora. Então sim, eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Por que vocês não escutam Jerusalém? E Jerusalém não ouve. Nós sabemos o que acontece no ano 70, quando Jerusalém é totalmente destruída pelos romanos. Assim como Jerusalém não ouviu Jeremias. E sabemos o que aconteceu quando depois veio Nabucodonosor e destruiu tudo. Ao fugirmos dos braços protetores de Deus, nós somos como os pintinhos vulneráveis, indefesos, longe da nossa proteção, que é a galinha mãe. E o pior acontecerá. Porque seja o gavião, seja a raposa, seja a antiga serpente ou o leão, como Pedro diz, que anda procurando nos devorar, se nós não tivermos a proteção de Deus, nós não conseguimos vencer. Há muitos que se desprendem das asas de Deus, mas Deus ainda não desistiu. Continua chamando e convidando por meio da sua santa palavra e dos seus sacramentos. Continua dizendo: é para você. Eu estou querendo te ensinar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, o que pode, o que não pode. E eu estou te oferecendo cuidado e proteção. E Deus lamenta quando não fazemos uso de tudo que Ele disponibiliza para nos fortalecer, abençoar e nos capacitar para seguirmos confiantes com Jesus rumo à eternidade. Vamos atender ao chamado do Senhor para estarmos protegidos debaixo das suas asas, ou vamos continuar ouvindo a voz do nosso orgulho, da nossa razão, da nossa teimosia e do mundo que quer nos desviar dos caminhos do Senhor? Deus continua convidando, lemos em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Muitos são aqueles que se desgarram, que querem sair debaixo das asas da galinha. A igreja, a casa de Deus, não é perfeita, mas é o espaço, o abrigo para os pintinhos perdidos, desprotegidos, que ali vão para buscar a força em Jesus, confessar a sua fé. Ali são perdoados e amados por eles na certeza do amor e da presença do Deus Emanuel, do Deus conosco, que se faz presente
em todos os momentos. Para aqueles que estão relaxados e que não levam a sério a sua fé, para aqueles que estão afastados, agora é a hora de voltar. Agora é a hora de ouvir a voz de Jesus, que continua querendo acolher, perdoar, abençoar, orientar e fortalecer. Debaixo das asas de Deus vemos o zelo do Senhor pelos seus filhos, que é muito grande. Chegou a ponto de dar a sua vida por nós. Com o apóstolo Paulo, mantemos os nossos olhos fixos em nossa pátria que está no céu, de onde também, como ele diz em Filipenses 3, 20 e 21, esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, e transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará o que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Lembram da galinha queimada? Podemos imaginar a cena naquele incêndio, os pintinhos desesperando, todo mundo fugindo e a galinha dizendo: calma, venham debaixo das minhas asas, vocês não vão morrer. Eu vou proteger vocês. Quando nós ouvimos esta voz, nós também podemos dizer, como nós acabamos de ler no Salmo 4:8, junto com Davi: quando me deito, eu durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Assim como a galinha, Jesus também morreu por mim e por ti. Isso é amor. A única diferença é que a galinha permaneceu morta. Jesus ressuscitou. Continua nos chamando e continua dizendo: foi por ti. Não ignore esse chamado. Ande sempre com Jesus, ouvindo a sua palavra, sendo protegido, abençoado, orientado, e também falando deste amor para aqueles que estão ouvindo vozes destoantes e estão à mercê da raposa, do lobo, do leão, da antiga serpente. Que Deus nos proteja de todo mal e que nos mantenha unidos em comunhão como uma só família de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.